Amigas, amigos, olá! Terá início na segunda-feira, formalmente, a Conferência das Partes das Mudanças Climáticas de Belém, a COP30 de Belém. Vamos no nosso podcast de hoje trabalhar alguns aspectos relacionados a essa COP de Belém. Primeiro, um aspecto importante e fundamental. O que é a COP? O que é essa Conferência das Partes? A COP é resultado dos esforços de negociações ambientais da velha Conferência Rio 92. Nós tivemos, entre outros, três convenções importantes como resultado da Rio 92. A Convenção de Combate à Desertificação, a Convenção da Diversidade Biológica e a Convenção das Mudanças Climáticas. Vários países ratificaram a sua participação nessas convenções, ratificaram, se tornaram estados parte. Agora, periodicamente, esses países que são estados parte dessas três convenções querem averiguar se as questões ambientais ligadas a essas convenções tiveram avanços, tiveram retrocessos, quais novos problemas podem ser colocados, quais novas estratégias podem ser implementadas. Então, periodicamente, essas convenções se desdobraram na Conferência das Partes, estados partes destas três convenções. Nós temos então as COPs das mudanças climáticas, a mais rica e conhecida, e as duas irmãzinhas pobres, a COP da diversidade biológica e a COP da desertificação, cada uma delas bastante importante. A COP da desertificação, a primeira delas aconteceu em 1997, em Roma, e entre outras coisas, como o desdobramento da Convenção de Combate à Desertificação e das sucessivas COPs de combate à desertificação, a ideia de neutralidade de degradação da terra, a ideia de conservação do solo, lembrando que a degradação do solo é o início do processo dito de desertificação, inviabilizando, por exemplo, a produção agrícola ou pecuária em áreas de desertificação, criando graves problemas, em especial para as populações mais pobres que dependem da agricultura familiar para a alimentação imediata. Além da Convenção de combate à desertificação e a sua consequente COP, nós temos a Convenção da Diversidade Biológica. A primeira dessas COPs aconteceu em 1994 em Nassau, e há vários desdobramentos da COP da diversidade biológica. Por exemplo, no ano 2000, o Protocolo de Cartagena. Nós já tínhamos maturação dos organismos geneticamente modificados no ano 2000, mas quais são os impactos que esses organismos causam em ecossistemas diversos, em escala mundial? Essa COP, através do Protocolo de Cartagena, busca a regulação do trânsito dos organismos geneticamente modificados em escala mundial. Temos ainda o Protocolo de Nagoya, de 2010. Vamos imaginar uma situação. Lá está o laboratório de um país do norte global que desenvolve um medicamento, um cosmético, e passa a vender isso em escala mundial e ganhar muito dinheiro. Mas esse medicamento, esse cosmético, vem de patrimônio genético nativo de um país do sul global. Esse medicamento, esse cosmético, só pode ser desenvolvido através dos conhecimentos tradicionais de uma população originária, uma população indígena desta área do sul global. O que o país ganha? O que essa população originária, essa população indígena ganha? Nada, nada. O Protocolo de Nagoya busca regular este problema, regular a ideia de royalties para o país detentor do patrimônio biológico, para as populações originárias que indicaram, através do seu conhecimento tradicional, a potencialidade desse recurso. E ainda um último aspecto das COPs da diversidade biológica, na COP de Montreal, em 2022, foi estabelecido o programa, a meta 30 por 30. Por que 30 por 30? Até 2030, a conservação efetiva de 30% das áreas continentais e oceânicas como uma espécie de freio ao avanço da degradação socioambiental. Bom, mas além da COP da diversidade biológica e de combate à desertificação, como eu disse, a COP das mudanças climáticas é a mais
queridinha da imprensa e é que recebe mais recursos potenciais em diferentes aspectos. A primeira delas aconteceu em 1995 em Berlim, mas nós tivemos várias outras COPs, como por exemplo a COP3 em 1997 em Kyoto. Essa COP é bastante importante porque ela lançou o Protocolo de Kyoto. Foi o primeiro grande esforço depois da Rio 92 de os países aderentes à Convenção da ONU para as Mudanças Climáticas fazerem um esforço prático na redução da emissão de gases de efeito estufa, mas com alguns problemas. O protocolo exigia uma meta de redução de gases de efeito estufa pelos países aderentes. Caso o país não atingisse essa meta, ele seria penalizado através do protocolo de Kyoto. Mais ainda, muitos países fortes emissores de gases de efeito estufa na época, no sul global, como é o caso do Brasil, da Índia, da China, não precisavam aderir ao protocolo. Os Estados Unidos, então, diante da ideia de vários grandes emissores de gases de efeito estufa não aderirem, não precisarem aderir, e o país aderente sofrer penalizações se não atingisse as metas, simplesmente resolveu não aderir ao protocolo. Resultado, a China, o segundo maior país emissor de gases de efeito estufa nos anos 1990, não precisava aderir ao protocolo. Os Estados Unidos, na época o maior emissor de gases de efeito estufa, se reservou o direito de não adesão ao protocolo. O protocolo falhou, mas as falhas do protocolo de Kyoto foram apreendidas e transformadas na COP15 em Paris, na COP21 em Paris em 2015, na COP21 em 2015 em Paris. Essa COP estabeleceu as contribuições nacionalmente determinadas, que mostram que o país é que vai estabelecer a sua meta de redução da emissão de gases de efeito estufa. E se o país não conseguir atingir a sua meta, ele faz a revisão periódica disso sem uma penalização ao país. Dessa forma, nós aprendemos as lições de Kyoto e criamos, então, o Acordo de Paris como um acordo muito mais abrangente, aderente a novos países e, por extensão, mais eficiente na redução da emissão de gases de efeito estufa. Ainda entre as COPs das mudanças climáticas, nós temos a COP do Egito, em 2022, a COP 27, que criou o Fundo de Perdas e Danos. As mudanças climáticas são uma realidade e isso causa impacto na economia, na segurança, em especial de populações do sul global. Daí a criação de um fundo para mitigação das consequências das mudanças climáticas a partir da COP do Egito, a COP 27, em 2022. Há, entretanto, ambientalistas que são muito críticos às sucessivas COPs, tanto de combate à desertificação quanto da biodiversidade, e inclusive as das mudanças climáticas. Eles dizem que as COPs sempre têm soluções muito acanhadas, tímidas diante da emergência ambiental. Podem até ter razão, mas a COP é justamente o ambiente, o fórum no qual essas diferentes visões e necessidades vão se confrontar para uma solução que pode não agradar qualquer uma das partes envolvidas, mas que é a solução que a sociedade democraticamente vai tentar organizar em um determinado momento histórico. Nós podemos pensar isso como uma balança de pratos. A COP é uma balança de pratos. De um lado nós encontramos os ambientalistas, que podem pressionar por eliminação imediata dos combustíveis fósseis, podem pressionar por financiamento climático maciço, podem pressionar por emissões líquidas zero, net zero, para 2030, para a semana que vem, portanto. Mas essas metas são realistas? Vamos pensar no petróleo. Há diferentes países no mundo que precisam do petróleo como um recurso fundamental nas suas contas nacionais. Esses países não podem e não vão abrir mão desse combustível tão rápida, tão abruptamente. Mais do que isso, nós temos nas cadeias produtivas industriais, cadeias produtivas que demandam petróleo como combustível ou como matéria-prima. Isso acontece na indústria de plásticos, na indústria de fertilizantes. Então o petróleo não pode sair da jogada
imediatamente. Isso é debatido, por exemplo, na COP. Mais ainda, financiamento climático é bastante bem-vindo, mas a gente encontra hoje um mundo real, um mundo no qual as tensões militares são cada vez mais graves, estão ocorrendo aumento dos investimentos militares. O presidente Lula criticou isso nos últimos dias, não sem razão, mas é uma realidade. O país não abrirá mão dos seus investimentos em segurança militar, para maiores investimentos, por exemplo, ambientais. E ainda uma última coisa em financiamento. Gastos militares e investimentos socioambientais não são as duas únicas modalidades de investimento que cada país precisa realizar. Existem vários outros setores que precisam ser irrigados com recursos e entram neste debate do volume do financiamento socioambiental. Tudo isso é debatido na COP. E, finalmente, net zero, emissões líquidas zero. Para 2030, 2035, é muito difícil de ser implementado sem graves rupturas em termos econômicos, sociais e, por extensão, rupturas políticas. Mas há uma proposta mais factível de emissões líquidas zero para 2050. Portanto, a gente vai assistir novamente a essa confrontação dentro da COP de Belém. Nós vamos ouvir, nós vamos ler na imprensa que a COP fracassou, que a COP foi tímida, mas lembrem-se deste aspecto. Ela é um ambiente no qual, democraticamente, essas diferentes forças entram em um embate. Inclusive, ela pode se manifestar ainda, a COP, como mais uma coisa, um termômetro de como a sociedade em escala mundial está reagindo mais ou menos está dada de forma mais ou menos sensível aos problemas socioambientais. Dentro dessa perspectiva, a COP vai ser criticada, mas a COP vai mostrar avanços. Nós podemos, já no dia de hoje, pontuar alguns aspectos que são importantes a serem debatidos na COP de Belém. Eu vou me embasar em 5 aspectos propostos por Paulo Atarcho em um artigo recente da The Conversation. O que esse autor nos traz? Um primeiro aspecto, promover uma justa transição justa e acelerada em termos socioambientais, transição energética. Agora, dá uma olhadinha na palavra transição justa, na expressão transição justa. Isso remete à ideia de justiça ambiental. Os recursos naturais e os danos socioambientais não são distribuídos de uma maneira uniforme em diferentes sociedades em escala mundial. Existem pessoas que se apropriam muito mais de recursos naturais, que geram muito mais danos ambientais, e outras que se apropriam menos e são mais vulneráveis a problemas ambientais. No Brasil, por exemplo, eu gravo esse vídeo desde o interior de São Paulo, onde há uma acessibilidade simples a uma abundância de bens e serviços. Porém, o Globo nos traz uma reportagem de abril de 2025, dizendo: no Brasil, 12,7 milhões de famílias ainda dependem de lenha ou de carvão para preparar os seus alimentos. Isso é injustiça ambiental. Eu vou ali na esquina, compro a lasanha da Sadia, ultraprocessado, não deveria fazer isso, coloco ela no micro-ondas na minha casa e em alguns instantes eu tenho uma refeição pronta. Não sei se é uma refeição porque é ultraprocessado, não é? Agora, a pessoa em outro estado, em outra condição de renda, precisa de lenha de fogão, lenha em uma fogueira para fazer o cozimento. Isto é injustiça ambiental. Pode e deve ser debatida na COP de Belém. Mais ainda, zerar desmatamento zero de florestas tropicais até 2030 é o que sugere Paulo Atarcho. Agora, essa meta é uma meta factível e bem-vinda. Inclusive, já está dada para o governo brasileiro desde antes de o Lula assumir, vamos colocar assim. Em governo Lula, essa meta está dada desde o início do seu terceiro mandato. Desmatamento zero de florestas até 2030. Mas já era uma proposta do candidato Lula em 2022, quando ele participou da COP27 no Egito. Então, para o Brasil, isso já está dado como um objetivo,
tem havido uma redução significativa do desmatamento de floresta amazônica nos últimos anos em governo Lula e a proposta de internacionalização deste desmatamento zero para desmatamento zero de florestas tropicais até 2030. Uma terceira ideia a ser debatida na COP30, a consolidação de financiamento climático eficaz. O processo de mudanças climáticas e transição energética depende de recursos, daí a necessidade de financiamento, e só quem tem mais pode dar mais para este financiamento. Bom, isso já está encaminhado também na nossa COP30 pelo Brasil. O Brasil anfitrião fez a proposta de Fundo Florestas Tropicais para Sempre. É um fundo que não trabalha, portanto, na lógica de doações, como o Fundo Amazônia, proposto por Alemanha e Noruega. Ele trabalha com investidores e, portanto, o investidor vai ter remuneração, vai ter ganhos a partir desses investimentos. A ideia seria que esse fundo conseguisse chegar a 25 bilhões de dólares durante a COP30. Esse fundo ainda está tímido, segundo setores da imprensa, porque até hoje, até domingo, quando eu gravo esse podcast, nós temos 5,5 bilhões já garantidos para este fundo. Nós temos 3 bilhões da Noruega, 1 bilhão da Indonésia, 1 bilhão do Brasil e 500 milhões de dólares da França. A imprensa disse que o fundo está timidamente constituído até agora, mas vejam, a ideia são 25 bilhões até o final da COP. A COP não começou, a COP vai começar na segunda-feira. A COP ainda não começou e já tem 5 bilhões e meio, tá certo? Vai juntar os 25 bilhões no intervalo dos dias da COP? Pode ser que não, mas isso é uma meta. E nós podemos então atingir essa meta logo posteriormente, nas semanas seguintes. O fundamental é a ideia de um fundo que deve ganhar robustez nos próximos meses, nos próximos anos, como um recurso de financiamento do combate às mudanças climáticas e, entre outros, transição energética. Item 4. Implementar políticas sociais e econômicas de adaptação ao novo clima. Apesar dos negacionistas climáticos, as mudanças climáticas estão se impondo e causando graves problemas econômicos e também vulnerabilidade às populações. Enquanto eu gravo, cidades do Paraná estão tentando a reconstrução desde que foram devastadas por tornados neste último final de semana. Então nós temos consequências materiais, consequências de vulnerabilidade à vida dessas pessoas. Há que se pensar em novas formas institucionais e infraestruturais dentro dessa nova situação de mudanças climáticas que estão se impondo. O Brasil também já pensou nisto, mas a partir dos episódios do ano passado, das enchentes e inundações no Rio Grande do Sul, a Conferência Nacional dos Municípios fez a proposta de criação de um Fundo Nacional de Mitigação dos Efeitos das Mudanças Climáticas. Esse fundo contaria com recursos do governo federal, recursos oriundos do IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, e do Imposto de Renda. Geraria um fundo de 25 bilhões de reais por ano para investimento infraestrutural e institucional na mitigação de consequências das mudanças climáticas. A ideia é muito boa. É muito boa, mas com dois problemas. Primeiro, ela chega tardiamente, não é? É aquela lógica de colocar a fechadura na porta depois que o ladrão entra. Depois que houve os desastres lá no Rio Grande do Sul, daí a proposta deste fundo aqui no Brasil. Bom, antes tarde do que nunca. Mas está tendendo ao nunca. Porque se em 2024 nós tivemos debates mais fortes acerca disto e esta ideia se transformou numa proposta de emenda constitucional, ela foi protocolada e está estacionada, paradinha lá no Congresso Nacional. Então lembra da ideia de pressão de ambientalistas? Porque as COPs não avançam. Mas não é legal o ambientalista brasileiro pressionar só sobre a COP do Egito, pressionar só sobre a COP de Belém.
É legal ele pressionar também, por exemplo, em relação ao Fundo de Mitigação de Problemas das Mudanças Climáticas, que está paradinho, atolado lá no Congresso Nacional. E daí sim nós mostraríamos um ambientalismo mais maduro. Finalmente, um quinto e último ponto. Os problemas socioambientais, eles se manifestam regionalmente, se manifestam no local. Como, de novo, as cidades paranaenses devastadas por tornados. Mas eles têm causas internacionais mundiais. Essas causas precisam ser identificadas, debatidas e superadas. Isso só pode ser feito em uma lógica de multilateralismo. Multilateralismo, 2 ou mais países que enfrentam problemas comuns e criam protocolos comuns para sua superação. Multilateralismo é fundamental para enfrentamento das mudanças climáticas ou dos problemas socioambientais, por pelo menos 2 aspectos. O norte global, que tem um nível de riqueza e produção muito mais acentuado do que o sul global, tem o péssimo hábito de transferência de atividades econômicas fortes e impactantes ao meio ambiente para o sul global. Lá está a siderúrgica no Canadá, na Bélgica, na Noruega. Mas a siderúrgica causa impacto socioambiental e de saúde pública. Por que não transferir, então, essa atividade siderúrgica para um país pobre do sul global, onde as leis ambientais são mais relaxadas, onde a sociedade tem menor capacidade de pressão? O problema ambiental é o mesmo, só que não está mais afetando o norueguês, está afetando o nepalês, não está mais afetando o canadense, está afetando o paraguaio. Então isso precisa ser acordado entre as partes. E ainda uma última coisa, a ideia de lixo. Uma sociedade capitalista produz lixo abundantemente e hoje crescentemente lixo eletrônico. Os plásticos inerentes ao lixo eletrônico, eles não são recicláveis em última instância, porque o plástico se degrada a cada processo de reciclagem, mas vários componentes precisam ser reciclados ou ter uma destinação socioambiental que seja menos impactante. Agora, o processo de reciclagem ou de tratamento desse lixo eletrônico existe, só que ele é caro e ele não deixa de ser arriscado em termos socioambientais e de saúde pública. Então é muito comum que os países do norte global vendam o seu lixo eletrônico para países do sul global. Vendam esse lixo eletrônico através da ideia de material para reciclagem e, portanto, países do sul global vão se tornando depósitos de lixo dos países do norte global, uma divisão internacional do trabalho do lixo. São 2 problemas, as cadeias produtivas impactantes, o lixo global, que mostram esta relação desigual entre o norte e o sul global, que exige, portanto, multilateralismo, na ideia de acordos para a superação desses problemas. Mas esse multilateralismo enfrenta hoje um problema, um adversário, o governo dos Estados Unidos, o governo Donald Trump, que busca o oposto do multilateralismo, o unilateralismo em escala mundial, dentro de um governo que se mostra negacionista em termos socioambientais, um negacionista das mudanças climáticas, os impactos socioambientais. Não bastasse o governo Trump, ele, como potência mundial, Estados Unidos como potência mundial, acaba criando vários comensais que ficam às suas cercanias. É o caso, por exemplo, aqui na América do Sul, o governo Milei da Argentina, que, por sinal, já anunciou não participará da COP de Belém. Nós não teremos Milei em Belém. O que não deixa de ser positivo, porque essa figura nefasta causaria problemas em Belém. Mas é óbvio, é muito mais negativo, porque mostra o descompromisso do governo argentino com o problema evidente das mudanças climáticas. Era isso, um podcast rápido hoje para nós apresentarmos alguns aspectos relacionados à COP, o que é essa conferência, né, e o que nós podemos ter como debates válidos na conferência em Belém, na COP30 de Belém. Todos já sabem, quem tiver algum problema, alguma dúvida, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.